Vamos aqui na correção da atividade. E essa atividade é sobre semelhança de figuras planas, que é o descritor 49. Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas. Para que uma figura seja semelhante à outra, a gente precisa se preocupar com dois pontos. O primeiro é que os ângulos correspondentes de figuras semelhantes são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Esse é igual a esse e os outros, né, correspondentes são iguais. Por mais que essa figura seja maior do que essa, mas os ângulos internos são iguais. Então, ângulos iguais. Outro ponto que a gente destaca para que seja semelhante é a proporcionalidade entre os seus lados. Por exemplo, esse lado dividido para esse é igual a esse dividido para esse. Ou seja, 8 dividido para 4 é 2. E 6 dividido para 3 é 2. Ou seja, nesse caso, nós podemos concluir que as figuras são semelhantes. Então, vamos ver aqui a situação em que a gente pode chegar a tal conclusão, resolvendo essas questões aqui. Por exemplo, a questão de número 1 diz o seguinte: observe a figura abaixo. Essa figura. Esse triângulo tem base 140 e a altura 60. Esse triângulo tem base x e a altura y. Nessa figura foi verificada a redução, sendo que a figura final é igual à metade. Essa é a metade da figura inicial. Assim, o valor de x e y, respectivamente, é. Se essa é a metade dessa, então a metade de 140 vai ser 70. Então, x vale 70. E aqui é 60, a metade é 30. Então, meu y vale 30. A questão que é x e y, respectivamente. Ou seja, 70 e 30. Item B. Vamos na segunda questão. A gente vai partir do conceito de que elas são semelhantes. Observe a figura abaixo. Essa aqui tem a altura 45, né? Esse todo aqui é 45 e a metade dá 27. Essa, o todo é 15 e a metade é x. O desenho representa o molde de duas taças, as quais possuem tamanhos proporcionais. O valor de x no desenho acima é igual a... O que eu vou fazer? Como elas são figuras semelhantes, basta aplicar a relação de semelhança, dizendo que o tamanho total, que é 45, eu posso partir da figura menor também. Vamos partir daqui para cá. O tamanho total, 15, dividido pelo tamanho total da maior, 45, é igual a metade dessa, x, dividido pela metade dessa, 27. Ou seja, o tamanho total, o todo, sua altura, dividido pela altura dessa maior, é igual a dividir essa metade daqui pela metade daqui. Dá uma regrinha de 3. Eu posso simplificar aqui, eu posso dividir tudo por 15 para diminuir os cálculos. Simplificando, se não quiser, não precisa. Multiplica cruzado também dá certo. Esse por 15 é 15 por 15 é 1 e 45 por 15 é 3. E aqui ficou x sobre 27. Multiplica cruzado vai ficar 3x igual a 1 vezes 27, 27. Então, o x vai ser 27 para 3. Logo, 27 para 3 é 9. Então, esse valorzinho aqui, né, esse comprimento, vale 9.
Eu poderia também até entender da seguinte forma. 45 dividido para 3 deu 15. 27 dividido para 3 dá 9. Então, a resposta, item C. A questão de número 3 também é uma questão de semelhança. Aqui me lembra o quê? Um triângulo retângulo, né? O apartamento com a sua sombra, esse prédio, e o poste. Vamos ler o enunciado, que também, nessa questão, vamos aplicar o conceito de semelhança. Diz que a sombra de um prédio em um terreno plano tem em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Está aqui a sombra, 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. O que a questão está dizendo? Que um prédio, em determinada hora do dia, a sua sombra é 15 metros. E vizinho, né, perto desse prédio, tem um poste, cuja altura é 5 e a sua sombra é 3. Com base nisso, ele pede a altura do prédio. O que a gente vai fazer? Eu vou chamar a altura dele de X. Pode chamar de H também, se quiser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir do poste para o apartamento. Pode ser do apartamento para o poste? Pode. Eu vou daqui para cá. Então, como eu sei que os lados são proporcionais devido à semelhança, então eu vou pegar a sombra do poste, 3, dividido pela sombra do prédio, é igual à altura do poste, dividido pela altura do prédio. Pronto. Agora multiplica cruzado. 3 vezes x vai dar 3x, igual a 5 vezes 15, vai dar 75. Agora basta pegar 75 e dividir para 3, que vai dar 25. É a altura do poste. Vamos agora mais uma questão, quarta questão. A quarta questão é qual é a medida do segmento AB, ou seja, esse segmento aqui. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, eu não posso aplicar semelhança de imediato. Por quê? Porque eu desconheço esse lado e esse aqui. Eu poderia muito bem pegar 8 dividido para 4. E eu vou chamar esse valor aqui, do B até o C, de Y, para facilitar. Vou chamar esse valor aqui de Y. E vou encontrar ele primeiro, embora a questão não peça. Eu vou encontrar esse valor primeiro. Então, eu vou dizer que 8 dividido para 4 é igual a 10 dividido pelo correspondente Y. Pronto. Vamos resolver isso aqui. Resolvendo, multiplicando 8 vezes Y, vai dar 8Y, igual a 4 vezes 10, 40. Então, meu Y vai ser 40 para 8, que vai dar 5. Pronto. Então, aqui eu tenho 5 no triângulo menor. Então, agora eu posso aplicar uma relação. Posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, se eu quiser também. Eu posso agora esquecer esse triângulo maior e olhar só para o menor. No menor, eu tenho essa situação. Aqui eu tenho 5, porque eu já descobri. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho x. E é o que a questão pede. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então, quanto é isso aqui? É 5 ao quadrado. Quanto é o B? O B é o 4 ao quadrado, mais o x, que é o C ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16, mais x ao quadrado. Agora eu vou passar esse 16 para cá, vai ficar 25 menos 16 igual a x ao quadrado.
16, 25 menos 16 é 9, igual a x ao quadrado. Agora eu vou aplicar a radiciação e tirar a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, esse comprimento aqui, AB, vale 3.